Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Enquanto eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vinhança de Gaza, e não deixavam em Israel mantimento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, tirei da casa do servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos dei a terra, e disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofrã, que pertencia a Joás Asberrita. E Gideão, seu filho, estava mais no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas, e nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de ti, dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essas penhas, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Asbierritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence ao pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é teu pai, e corta o posterilho que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha de posterilho que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido boi fora oferecido no altar edificado. E uns e os outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade desceram a Joás,
levou para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste do ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contendei vós por Baal, livrá-lo-eis? Qualquer, pois, que ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jeruboal, porque foi dito: Baal contenda com ele, pois ele derrubou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas, os povos do Oriente, se ajuntaram e passaram, e se acamparam no vale de Zerreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual trocou a trombeta, e os aberritas se ajuntaram após eles. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por meio de intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor seca, então conheceis que há de livrar Israel por intermédio, como dissesse. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho.